Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, bênção. Eu sou a pastora Yara Canto e mais um dia de estudo, mais um dia de conhecimento, mais algo que nós, do Semeando a Palavra de Deus com a pastora Yara Canto, nós vamos estar aí trazendo para você no nome de Jesus. Você que gosta de estudar a Bíblia, você que gosta de ter conhecimento, nós do Semeando, nós queremos trazer exatamente isso para você. Nós queremos trazer um conteúdo de crescimento, de graça, na qual você possa verdadeiramente subir de degrau em degrau, para que você não venha ser enganado, que você não venha se frustrar, nem se decepcionar. Coisas que você não aprende na igreja, nós estamos aqui justamente para ensinar, justamente para trazer, justamente para poder trazer esse conhecimento para a tua vida, para a tua história, para que você venha se desenvolver e que você venha viver os teus milagres. O nosso maior objetivo é fazer com que você viva os seus milagres e que você nos procure para falar: pastor, eu estou vivendo, pastor, eu estou tendo crescimento, pastor, as coisas estão acontecendo, eu estou tendo entendimento, as coisas estão avançando, saí de um ciclo de vida, estou entrando em outro, realmente passei muito tempo dentro da igreja sem ter certos conhecimentos, sem saber o que fazer, tive muitas dúvidas diante de tantas situações na minha vida, passei por muitos anos de dúvida, passei por muitos anos de dificuldade e hoje, pastora, com o teu estudo, com os conteúdos, eu estou tendo essa matéria de romper, essa matéria de fé, essa matéria de crescimento, essa matéria de desenvolvimento, e aquilo que eu nunca vivi, eu estou vivendo para a graça de Deus, para a glória de Deus e pela misericórdia de Deus. Igreja, uma das coisas que as pessoas muito nos perguntam é se realmente podemos confiar que Deus existe. Talvez nesse decorrer de alguns anos de você estar dentro da igreja, das coisas não se desenvolverem, das coisas não acontecerem, de milagres não acontecerem, de diversas situações na sua vida, de você olhar e ver que não acontecem, muitas vezes é justamente pelo simples fato das dúvidas. Será que realmente Deus existe? Será que realmente vale a pena estar na igreja? Será que realmente vale a pena orar, jejuar, buscar? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que não são as pessoas que entraram na minha cabeça e colocaram situações que realmente eu acho que hoje existem, mas nada mudou? Meu casamento não foi restaurado, minha vida não foi restituída, as coisas não acontecem. Será que realmente Deus existe? Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia vai dizer que o povo, lá em Oséias, perece por falta de conhecimento. Por que as pessoas perecem por falta de conhecimento? Porque elas não estudam, porque elas não buscam, elas não aprendem. Elas acabam indo para a igreja, ouvindo uma palavra, mas elas não são discipuladas, elas não são ensinadas. E nós precisamos ser discipulados, nós precisamos entender quem é Deus, como que Deus trabalha, como que Deus faz, por que das perseguições, por que das destruições. Nós precisamos ter o entendimento para que nós possamos romper, para que nós possamos viver, para que as coisas realmente possam acontecer nas nossas vidas e a gente ter nas nossas mãos aquilo que nós tanto buscamos, aquilo que tanto a Bíblia nos libera como profecia, como revelação da parte de Deus para as nossas vidas. Se não temos discipulado, se não temos conhecimento, não tem como eu romper, não tem como eu viver. Grandes exemplos é uma mãe, uma esposa, alguém que queira viver uma restauração ou uma libertação. Se não tiver conhecimento de como viver uma restauração, ela nunca vai alcançar o seu objetivo. Se ela não tiver o conhecimento de uma libertação, ela nunca vai alcançar os seus objetivos. Então, por isso que você precisa hoje
ter o conhecimento de quem você está buscando, de quem você está depositando a tua confiança, para que você possa realmente viver as promessas de Deus. Então, hoje eu quero falar sobre se Deus existe e tirar essa dúvida do teu coração para que você realmente possa viver as promessas, que você realmente possa alcançar as promessas e que o seu objetivo de vida dentro da igreja seja alcançado no nome de Jesus, tá? Vão ser alguns estudos, as Bíblias já estão aqui abertas, nós estamos aqui para aprender um com o outro, o que eu não sei eu busco, e nós vamos crescer juntos, você pode ter certeza disso, tá? Deus existe? Vamos tirar essa dúvida do nosso coração? No nome de Jesus, existe sim. Centenas de razões para que nós possamos acreditar que Deus existe. Nós sabemos que tudo foi criado por Deus. Olha, igreja, essa madrugada eu estava conversando com Deus e eu falei para Deus assim, parece até besteira, né? Mas seria imaginável uma vaca voar. Não é verdade? Seria imaginável um jacaré viver dentro de uma gaiola de um pássaro. Seria imaginável você ver uma baleia num pasto. São coisas que não tem lógica, porque quando você olha para os peixes, você vê que ele foi criado para o mar. Quando você olha os animais do pasto, você sabe que aqueles animais combinam com o pasto. Quando você olha para as aves, você tem certeza que aquelas aves foi criada para aquilo. Então quando Deus ele criou o céu e a terra, ele tinha exatamente na sua mente como tudo seria. Quando ele fez o mar, ele conversou com o mar e falou, eu preciso te dar vida. Eu preciso dar vida ao mar. Ele foi lá e criou os peixes. Seria imaginável um peixe fora da água. Ele morre. Ele não tem vida. Quando você olha a árvore, você vê que o que dá vida à árvore é a terra, é o solo. Quando você vê os frutos, quando você vê os legumes, você vê os vegetais, o que dá vida àquilo é a terra. Então, quando Deus olhou para a terra e falou, eu também preciso te dar vida. Eu também preciso criar vida em você. Ele foi lá, criou a árvore, criou os frutos, os legumes, os vegetais. Quando Deus, ele olhou para o pasto, ele olhou para tudo, ele falou, eu preciso também dar vida animal. Eu preciso criar animais para viver também nesse pasto. Então, Deus ele soube exatamente tudo que foi criado. Se eu perguntar para você, você acha que o homem tem sabedoria o suficiente para fazer um avião andar nesse céu? Quantos anos e anos e anos e anos a Bíblia diz que ele dá a sabedoria do homem para fazer a criação também. E nós precisamos atentar a isto. Ah, mas eu só acredito que Deus existe se eu ver. Você vive em tudo que ele criou. Você vive em tudo que ele criou. Você conseguiria imaginar o homem criando um peixe? Dando vida para um peixe? Teve um estudo recentemente na NASA, eles tentaram descobrir como são feitas as crianças. Sabe, eles não chegaram a lugar nenhum, porque não tem como chegar num estudo de como um ser humano é feito. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos dele. Ele existe. E ele fez tudo, ele planejou tudo e ele colocou tudo no seu devido lugar. A perfeição não tem nem o que falar dessa perfeição.
Eu fiquei imaginando uma baleia voadora, não tem como, porque você olha, você vê que realmente a baleia, esse animal, ele foi, sabe, ele foi criado para água. Aí você começa a ver como Deus fez as coisas perfeitas. Quando Deus olhou e viu tudo pronto, ele falou, agora eu preciso criar o ser humano. Mas como que eu crio o ser humano? Como que vai ser esse ser humano? Deus olhou para ele. Por isso que a Bíblia diz que eu e você somos imagens de Deus. A imagem e semelhança de Cristo. Porque quando Deus falou, eu preciso criar um ser humano, Ele fez a sua imagem. Ele fez a sua imagem, por isso que nós existimos. Mas por que do barro? Porque o barro você molda. O barro você molda. Se não tá bom, você mexe com o barro, você faz de novo. Se não tá perfeito, você mexe no barro e faz de novo. Jeremias 18 diz que nós estamos na mão do oleiro a ser trabalhados como barro, para fazermos e sermos perfeitos da maneira que Ele quer. Por isso que a nossa história, muitas vezes a gente é quebrado, e a gente não entende, porque nós somos tão quebrados, porque nós somos feitos do barro. E o oleiro é o único que tem o poder para trabalhar no barro. Que, olha, eu admiro quem trabalha com barro. A perfeição de um vaso, de um prato, de tudo que é feito e criado na mão de um oleiro é perfeito. Por isso que nós viemos do barro. Porque Ele tem o poder de nos moldar e de nos deixar da maneira que Ele quer. Não duvide do poder de Deus. Não duvide que nós somos a perfeição e a maior matéria-prima que Ele já fez. Quando você olha para essa natureza, quando você olha para esse mundo, foi Ele quem criou. Foi Ele quem deu o poder para o homem criar também absolutamente tudo. Porque Ele dá sabedoria e conhecimento. A Bíblia diz que Ele dividiu até as línguas. Até as línguas, cada nação tem a sua própria língua. Olha isso. A Bíblia, ela é o maior manual de vida para a minha história e para a tua história. Olha isso. Romanos 1, 20. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus se revelou, olha isso, não somente na história, mas também na beleza e na criação do mundo, removendo assim a qualquer desculpa para não conhecê-lo. É certo que o pecado distorce, mas não remove a possibilidade de perceber Deus na natureza. Não tem como nós não enxergarmos essa natureza tão maravilhosa e não reconhecer que Deus faz parte dessa natureza, que foi Deus quem criou tudo, que foi Deus quem fez tudo, de tão perfeita, de tão bonita, de tão... Gente, a natureza, ela é tudo. Só o pecador que não conhece e nem reconhece Deus. Sabia? Existem muitas pessoas que são ateus, que não acreditam em Deus. E nós precisamos respeitar essas pessoas e orar para que essas pessoas possam ter um bom encontro com Deus. Que essas pessoas possam olhar e falar, meu Pai, meu Deus, o Senhor existe. Nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos aqui para criticar absolutamente nada. Nós não estamos aqui para apontar absolutamente ninguém. Nós estamos aqui para ensinar. Nós estamos aqui para mostrar para as pessoas que Deus existe.
E nós precisamos só olhar para a criação de tudo isso. De tudo isso. Como que uma larva, ela se torna uma borboleta. Olha que natureza perfeita. Olha que Deus perfeito. Olha a magnitude do poder deste Deus. Será que nós, se olharmos coisas tão pequenas, detalhes tão pequenos, nós vamos enxergar o tamanho da criação, da perfeição, do controle de tudo que Deus teve perante a nossa natureza, perante a tudo que nós vivemos. Deus, ele foi detalhista para nos abençoar na criação do mundo. Mas o pecador, ele nunca vai reconhecer, porque ele nunca vai querer sair do pecado. Ele nunca vai querer sair dessa história que ele acha tão perfeita para a vida dele. Nós precisamos estar junto de Deus todos os dias. 2 Pedro 1, do 20 ao 21, que eu quero falar para você sobre o poder da palavra de Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a maior manifestação do poder de Deus. Quando nós vivemos a palavra, quando nós damos crédito à palavra, nós somos inspirados por Deus e nós vamos manifestar o poder de Deus. A palavra é a maior profecia, é a maior revelação. A palavra de Deus, ela ainda é tudo o que nós precisamos. A Bíblia, ela não pode ser aberta no Salmo 91 e deixada em cima de um aparelho de som ou de uma estante e fazer com que essa página fique laranja. Mas a Bíblia, ela foi feita para ser lida como manual de vida, para que você entenda Deus e para você ver que Deus existe e você está muito mais perto dele. Mas não leia somente por ler. Quando você for ler a Bíblia, ore e fale: Deus, que eu sinta as tuas palavras me inspirando, que eu sinta as tuas palavras sendo enxertadas dentro de mim, para que eu possa reconhecer o Senhor em mim, para que eu possa ver o Senhor em mim. A Bíblia é a maior manifestação de que Deus existe. Quando você lê debaixo de oração, você sabe que o Senhor está contigo na terra. Jesus, Filho de Deus, o que morreu na cruz pelos nossos erros, pelos nossos pecados, que se manifestou como homem, que cresceu como um homem e se fez um homem na cruz do Calvário, de um sangue derramado, para que nós possamos ter salvação, para que nós possamos estar com Deus. Olha só, em Hebreus 1, versículo 1, 2. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Há quanto tempo Deus vem se manifestando nas nossas vidas através de Jesus? Deus, ele vem se manifestando através de Cristo. Deus é tão soberano que falar de Jesus, falar de cruz, falar de morte, parece uma história da carochinha, parece uma história de alguém que resolveu escrever algo. Mas isso foi real. Isso foi muito real. Eu não consigo falar de Jesus, olha, sem me emocionar, porque eu sou mãe. E eu não teria coragem de entregar o meu filho na cruz para morrer por absolutamente ninguém. Eu me entregaria. Eu morreria na cruz. Mas eu não entregaria o meu filho. E Deus, por amor à sua criação,
por aquilo que ele criou. Ele trouxe Jesus à terra, e Jesus, ele foi homem, cresceu como homem, trabalhou. Ele era carpinteiro, ele conhecia martelo, ele conhecia prego, ele conhecia madeira, e ele foi morto naquilo que ele conhecia. Ele foi morto naquilo que ele sabia manusear. Ele sabia manusear um prego, ele sabia manusear uma madeira, ele sabia manusear um martelo. E ele foi morto naquilo que ele mais conhecia, naquilo que ele mais manuseava. Ele trabalhou a vida inteira em algo que ele iria morrer, dentro daquilo que ele mais tinha conhecimento. Sabe por quê? Porque ele precisou ser trabalhado, ele precisou ser tratado, para mostrar para mim e para você que dentro das nossas ferramentas, que dentro daquilo que a gente mais conhece, que a gente mais tem certeza que sabe lidar, é aquilo que mais nos trata, é aquilo que mais nos entrega a um conhecimento de que precisamos conhecer muito mais. Jesus morreu por mim e por você. Ele morreu para dar vida à tua casa, para nos dar a vida. Porque se nós pegarmos a palavra de Deus em Malaquias, vai dizer que Deus, ele poderia destruir tudo e não ter mais vida sobre a terra, porque ele criou tudo. Mas por amor a uma nação, a um povo que ele fez do barro, a criação perfeita dele, ele ia trazer Jesus para fazer com que Jesus continuasse nos dando vida, continuasse fazendo de mim e de você a maior criação dele nessa terra. Sim, Deus existe e nos dá a razão para acreditar nisso. Pode ter certeza. Deus é real e nós precisamos conhecê-lo todos os dias. Está mais perto do Pai todos os dias. De uma coisa é fato: em todas as religiões nós temos algo em comum. Nós acreditamos em algo sobrenatural. Isto é um fato. Deus, ele se revela a nós, a criação perfeita dele. Romanos 1, versículo 20, que vai dizer assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porque ainda existe pessoas que não acreditam na criação do mundo. Ainda existe pessoas que não existem na criação de Deus. E nós precisamos tomar atento. Será que você nunca parou para olhar, por exemplo, para um gato e ver que a maneira de um felino é totalmente diferente de um urso? Como que a árvore nasce, como que a árvore morre. Se não põe água na árvore, ela vai morrer. Como que um ser humano é feito? Como que um ser humano se desenvolve dentro de outro ser humano? Que perfeição é essa? Que perfeição é essa? Deus, ele continua no controle de todas as coisas. Independente de diversas coisas que vêm acontecendo hoje, nós precisamos continuar acreditando que Deus continua no controle de tudo. Eu não queria entrar muito nesse assunto, mas é um assunto muito delicado que eu quero trazer um estudo para nós sobre isso. Mas eu nunca vi uma geração de adolescentes com tanta ansiedade e com tanta depressão como está tendo atualmente. Eu nunca vi uma geração tão enferma, tão doente,
com tantas síndromes como nós estamos tendo hoje. Nós mudamos a nossa alimentação, nós mudamos o nosso jeito de viver, nós mudamos o nosso jeito de ser pai, de ser mãe, nós mudamos tanto que nós estamos, infelizmente, criando situações que chegam a ser doentias na nossa família, nas nossas vidas. Eu tenho 41 anos e eu até hoje, eu tô tentando entender como que um adolescente de 14, 15 anos tem depressão, tem ansiedade. Eu nunca vivi bullying na minha vida. Eu nunca vivi situações que um adolescente hoje está vivendo. Porque tudo mudou. Inclusive nós, como pai, como mãe, nós não estamos sabendo criar os nossos filhos. A nossa alimentação é uma alimentação doentia. Depois a gente fica, eu preciso de dieta, eu preciso disso. Nós somos criaturas feitas por Deus. E tudo que nós ingerimos é o que o nosso corpo vai responder. Então eu nunca vi uma geração que nasce com tantas síndromes, com tantas enfermidades. E nós queremos colocar culpa em Deus, queremos colocar culpa na medicina, queremos colocar culpa em tudo. Mas como está a nossa mente? Como está a nossa alimentação? Como está o nosso corpo? Como que está a nossa vida verdadeiramente? Nós precisamos colocar tudo isso em pauta. Hoje uma criança, ela já nasce com o celular na mão e ela vive uma vida com o celular na mão. Ela não sabe o que é ralar o joelho, ela não sabe o que é brincar, ela não sabe absolutamente nada. E quando vai ver, ela tem síndrome de alguma coisa. Ela tem síndrome de alguma coisa. Aos 12, 13 anos, ela tem ansiedade, ela tem depressão. O que é isso? O que nós estamos gerando? O que nós estamos fazendo é tirar o poder de Deus, e é tirar o poder da criação divina para entrar o nosso poder de uma vida totalmente errada, aonde nós não sabemos ser pai, ser mãe, aonde nós não sabemos ser marido, ser esposa, aonde nós não cuidamos do nosso corpo, aonde nós não cuidamos da nossa mente e aonde a gente acha que nós temos que viver de qualquer jeito porque tá tudo certo. Não, tá tudo errado. E queremos colocar culpa em alguém, então a culpa é de Deus. Queremos lançar a culpa em tudo. Não, a culpa é de Deus. Deus não está vendo a minha casa, Deus não está vendo o meu filho, Deus não está vendo o meu casamento, Deus não está vendo, Deus não está vendo, Deus não está vendo. Mas o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus fez perfeito? O que nós estamos gerando dentro da perfeição de Cristo? O que nós estamos fazendo? Porque é fácil nós culparmos e darmos nome ao nosso problema. O difícil é nós botar a nossa mente em ordem e tentar entender o que está acontecendo. Por que que tudo mudou tão de repente? Tão de repente, está tudo mudado. Tudo mudado, tudo transformado. Por quê? Porque tiramos o poder de Deus para fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E Deus fez tudo perfeito. Ele fez pai, ele fez mãe, ele fez o filho, ele fez o avô, a avó, ele fez a família, e ele fez a perfeição. E nós estamos fazendo o que com a perfeição? Nós estamos destruindo para fazer do nosso jeito, da nossa maneira, e depois nós vamos olhar e ver que está tudo errado e queremos culpar alguém. Nós precisamos voltar à essência.
a essência de termos poder e autoridade na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, voltar à essência de marido, de esposa, voltar à essência de Deus, trazer Deus para o nosso meio, deixar essa dúvida, será que Deus existe? Será que realmente Deus existe? Nós devíamos tirar isso de nós e começarmos a buscar a presença de Deus, a matéria perfeita de Deus, para sermos mãe, para sermos pai, para sermos esposa, para sermos marido, para sermos filhos, para sermos amigos, para sermos avós, para tudo. Para tudo. Tem muita coisa que está sendo gerada errada e nós não estamos enxergando porque nós não queremos viver a criação perfeita, a essência perfeita, porque não queremos ter trabalho de orar, não queremos ter trabalho de ler Bíblia, não queremos ter trabalho de brigar, de ter autoridade, de ter poder, não queremos ter responsabilidades. Então a gente acha que está fazendo as coisas muito certas e nós precisamos voltar a uma essência. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Gênesis 1, 27, em nome de Jesus, que vai dizer assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus criou a sua imagem. Deus nos criou como criação perfeita dele, a sua imagem, homem e mulher, macho e fêmea. Jamais vou julgar. Não estou aqui para julgar. Não estou aqui para entrar em outro assunto, nem vou fazer isso, tá? Nem vou fazer isso, pois infelizmente nós temos que entender que quem julga, quem aponta, quem critica, sabe, não consegue chegar a lugar nenhum. Hashtag cada um no seu quadrado. Hashtag cada um cuidando da sua vida. Hashtag cada um na sua posição. Ponto. Acabou. Quem dá conta de nós é Deus. É Deus. Ponto. Ah, mas pastora, eu conheço Bíblia, conheço os pecados, conheço os erros, mas hashtag cada um no seu quadrado. Hashtag vá cuidar da sua vida. Cada um. Tá difícil cuidar da minha. Imagina cuidar da vida dos outros. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele criou homem e mulher, macho e fêmea. Ponto. Eu não tenho direito de discutir, de brigar, de faltar com respeito, de faltar com amor com a vida de ninguém. De ninguém. Bíblia é Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Ponto. As pessoas vivem com Deus. É o negócio delas com Deus. Eu sempre vou pregar contra o pecado, mas eu nunca vou deixar de amar um pecador. Deus também nunca vai deixar de amar um pecador. Nós não somos Deus para julgar, para apontar, para criticar. Nós não somos. Deixa esse assunto. Deixa esse assunto para depois. O anseio pela eternidade. Nós precisamos disso. Eclesiastes 3:11. Em nome de Jesus, que vai dizer assim: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Tudo fez formoso. Tudo fez formoso e tudo no seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Tem coisas que nós nunca vamos ter conhecimento de tão perfeito, de tudo que Deus criou. E Deus colocou no nosso coração. Só que às vezes a gente não quer enxergar.
Eu não quero enxergar que Deus deu sabedoria para o homem fazer o papel. Não quero. Eu não quero enxergar que Deus colocou no coração de um homem como que faz uma ferramenta, uma chave de fenda, que abre um parafuso, que aperta um parafuso. Não, eu quero acreditar que foi o homem, sim, mas a sabedoria vem de Deus. Mas tem coisas que nós nunca vamos ter entendimento, ou não queremos ter entendimento, porque é tudo muito perfeito e criado por Deus. Porque queremos tanto viver para sempre. Olha só, queremos a eternidade. O mundo foi criado por Deus em meio a um caos e será destruído, e sem Deus, o que seremos de nós? O que seremos? Porque o mundo foi criado no caos, à beira de nada. E sempre houve guerra. Se nós formos ler a palavra de Deus, sempre haverá guerra. Sempre teve guerra. Porque é um querendo sair maior do que o outro. É um querendo tomar conta da vida do outro. É um querendo entrar no quadrado do outro. É um querendo tomar posse da vida do outro. Ah, porque a manga do vizinho é mais gostosa. Então eu mato o vizinho para tomar posse da manga do vizinho. Sempre houve guerra. E por que queremos viver eternamente? Qual é o plano para nós vivermos eternamente? Viver eternamente, ter uma vida eterna, ter uma vida nessa terra, para quê? Se não acredita em Deus. Se eu sou incapaz de estender a mão ao próximo. Se eu sou incapaz de entender que o muro foi feito para cada um cuidar da sua vida. Para cada um cuidar da tua história. Para quê? O mundo foi criado debaixo de um grande caos. E você pode ter certeza que ele será destruído, ou você não consegue enxergar que nós estamos vivendo essa destruição. Você não consegue enxergar que a própria humanidade está trazendo grande destruição. A humanidade está destruindo a natureza. A humanidade está se destruindo um ao outro por besteira. Você quer saber aonde as pessoas mais estão morrendo hoje? É no trânsito. Porque as pessoas não têm mais paciência. As pessoas não se respeitam mais, as pessoas não se amam mais. E tudo isso está na palavra de Deus. Tudo isso está tudo declarado na palavra de Deus. O que nós estamos vivendo hoje já está na palavra, já está nas escrituras. O pai vai matar o filho vai matar o pai. As pessoas não terão mais respeito, não terão mais amor. Haverá guerra, destruição, terremotos, grandes catástrofes. Por quê? Porque o homem vai mexendo na natureza e assim as coisas vão sendo geradas em destruição, em destruição, em destruição. O poder, a ganância, a prepotência, a soberba, tudo está trazendo destruição. E nós estamos encaminhando para isto. Mas até quando nós vamos estar distante de Deus? Até quando nós vamos estar longe de Deus? Se tudo que está na palavra está se cumprindo. A ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, 3 ao 7. Pois o que primeiramente lhes transmite foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu e mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Será que nós conseguimos entender
que Jesus hoje ele está no meio de nós, que Jesus existe, ele ressuscitou e que ele vai continuar aparecendo para nós, que ele vai continuar efetuando milagres, ele vai continuar fazendo prodígios e maravilhas. Faz você um teste. Peça a Jesus, entra na minha casa. Jesus, faz morada em mim. Jesus, deixa eu te conhecer. Deus, deixa eu te conhecer. Milagres acontecem e como acontece, viu? Mateus 11, do 4 ao 6. Vamos lá. Mateus 11, aqui ó, do 4 ao 6. Jesus respondeu: voltei e anunciei a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêem, os aleijados andam e os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Milagres existem? Existem. Aqui ó, tô lendo Bíblia junto com vocês. Milagres existem e como existem. Mas pastor, eu nunca vivi milagre. Claro que você viveu. Você está respirando. Você está me assistindo. Você está me vendo. A Bíblia diz: eu, pela manhã, sou o Senhor que sopro sobre as tuas narinas o sopro de vida. Está escrito na Bíblia. Que é Ele quem nos sopra, que é Ele que nos dá vida. E a Bíblia diz que Ele tem o poder da vida e o poder da morte. Só Ele pode nos tirar a morte. Quando nós estamos em Cristo, Satanás não nos toca. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Convide Ele a entrar na sua casa hoje. Peça para Ele se manifestar na tua vida, que você vai ver como Ele existe, como Ele é grande, como Ele é poderoso para a tua história, no nome de Jesus Cristo. Nós podemos conhecer a Deus, podemos. E como podemos? Hebreus 11, 22, que vai dizer assim: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Podemos conhecer Deus? Podemos. José deu ordem na sua velhice, antes de morrer. Ele deu uma ordem de como tudo seria para a vida dele. Nós podemos conhecer Deus quando nós colocamos tudo diante dele, da maneira que nós queremos. Talvez 100% de tudo que nós queremos não será efetuado dessa mesma ordem, porque tem coisas que Deus sabe o que vai nos fazer bem e o que não nos vai fazer bem. Mas você pode ter certeza que Ele faz da nossa maneira. A Bíblia vai dizer: posso eu pedir um peixe e Ele me dar uma pedra para comer? Não. Posso eu pedir um controle da minha vida, da minha história, e Ele vai colocar minha vida e minha história dentro de um controle absoluto, dentro de uma história absoluta, porque Ele é o Criador de tudo. Ele é Deus. Ele é o que faz, o que efetua. Ele é grande. Segundo Timóteo 3,16, e Ele se revela a mim e a você. Quando nós conversamos, Ele se revela a nós. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quando nós pedirmos para Deus instrução de vida, manual de vida, quando nós pedirmos para Deus nos ensinar como andar, como nos caminhar, tudo, quando nós pedimos a instrução
Para Deus, Ele se revela a nós. Ele nos ensina, Ele nos educa. E Ele nos coloca da melhor maneira que nós devemos agir. Ele abre porta, Ele faz romper. Ele faz a gente ser grande, porque a Bíblia diz, eu pego o pequeno e faço do pequeno ser grande. E faço do grande ser pequeno também. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por isso que é bom a gente subir de degrau em degrau. Por isso que é bom nós sermos instruídos pela palavra. Termos um manual de vida. Porque Ele nos ensina a sermos grandes de degrau em degrau. De pouquinho em pouquinho. Romanos 10:17. Que vai dizer assim. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Quando nós temos a palavra, quando nós temos o conhecimento, quando nós ouvimos coisas boas e quando nós lemos a palavra, tudo se faz novo, porque a nossa mente ela abre. A nossa mente, ela amplia, o nosso conhecimento se torna outro, se torna melhor. Por isso que nós precisamos ter a amplitude da palavra, do conhecimento, para que todos os dias nós possamos viver boas novas, porque todos os dias a palavra tem coisas boas para nos instruir, palavras boas para nos caminhar e para fazermos que nós sejamos pessoas diferenciadas. Pode ter certeza disso. Vai por mim que você vai passar de ano, hein? Em nome de Jesus. João 1:14. Jesus é maravilhoso. João 1:14. Vamos lá. Que vai dizer assim, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Que se fez carne, Jesus. Jesus se fez carne, se fez homem. Jesus passou pela aflição, pela angústia. Jesus até passou pela depressão. Quando ele estava no Monte Golgotá, ele se sentiu tão entristecido, tão abatido, que pelos seus poros saía sangue, porque ele não queria passar por aquilo, porque ele sabia a dor que ele ia passar. Ele sabia o quanto ia doer na carne dele, o quanto ele ia sofrer em morte de cruz, para que o meu e o seu pecado, para que a nossa salvação fosse garantida diante dele. E o que nós estamos fazendo com a nossa salvação? O que nós estamos fazendo na nossa vida perante a esse Deus tão grande? João 14:9-10. João 14:9-10. Estão ouvindo aí, né? Tô aqui dentro da Bíblia, hein? Tô dentro da palavra de Deus. João 14:9-10 vai dizer, Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra no Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando esta grande obra. Ele estava dizendo, Filipe, você não crê que Deus está em mim? Filipe, você não crê que o Senhor está comigo? Como assim? Se tudo que está sendo efetuado, está sendo efetuado porque Deus está em mim, porque o Pai mora em mim, e porque o Pai me instrui a fazer absolutamente tudo. Você consegue entender isso? Você consegue ter a grandeza desse entendimento na sua vida?
que Deus ele quer operar através da sua vida, através de você. Pega essa visão para a tua vida. 1 Coríntios 2, o poder do Espírito Santo. 19 e 20 vai dizer: porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Quando nós temos a presença do Espírito Santo, quando nós temos o conhecimento do Espírito Santo que habita dentro de nós, que quer efetuar prodígios e maravilhas através de nós, nós temos conhecimento das coisas de Deus. Por isso que nós precisamos estar sempre pertinho, para nós termos conhecimento que Deus existe, que Jesus existe e que o Espírito Santo existe. É só quem está perto. Nós precisamos estar perto e não ter dúvida do poder de Deus, do efetuar de Deus, do efetuar de Jesus, do efetuar do Espírito Santo. Não podemos ter dúvida que Deus existe. Romanos 1,19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Quando se trata do mundo, deixa eu te falar uma coisa: quem está em Deus vê o manifestar de Deus. Agora, quem não está em Deus não consegue enxergar as coisas de Deus, não consegue reconhecer Deus, não consegue enxergar a grandeza de Deus. Por isso que eu falo para você, nós precisamos respeitar a todos. Nós precisamos respeitar todas as religiões, nós precisamos respeitar as escolhas de todos, porque nós não estamos aqui para forçar alguém a acreditar em Deus, mas nós estamos aqui para manifestar o poder de Deus através da nossa atitude, do nosso posicionamento com a presença de Cristo, enxertados pelo Espírito Santo, para que as pessoas que estão no mundo possam olhar e falar: aquela pessoa é diferente, há algo nela diferente, há algo dela que se manifesta diferente. Presta bem atenção nisso, em nome de Jesus. João 17, 22 e 23, que vai dizer assim: eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amantes, como também me enviastes, como também amastes a mim. Aqui a Bíblia está toda arriscada, ó, de tanto que a gente estuda, de tanto que a gente ministra, até ler errado. Quando nós somos cristãos de verdade, e eu vou acabar esse estudo aqui. Quando nós somos cristãos de verdade, quando nós realmente estamos em Deus verdadeiramente, nós não precisamos discutir, brigar, criticar, julgar, apontar ninguém. Nós não estamos aqui para dizer qual é a religião exata, qual é a forma de vida exata. Nós não estamos aqui para julgar nem criticar ninguém, porque aquele que é cristão de verdade tem a presença do Espírito que habita dentro dele e faz dele uma pessoa diferenciada. Faz com que a humanidade o enxergue como uma pessoa diferenciada. E de uma coisa é fato: quando nós somos diferentes, as pessoas querem estar mais perto e as pessoas querem conhecer a tua história para saber o porquê que você é diferente, o porquê que você efetua situações na tua vida diferenciadas, o porquê que você, em meio a tantas situações, você tem paz, o porquê que você consegue transmitir alegria, consegue transmitir a calmaria, a paz,
Por que que você não julga? Por que que você não critica? Por que que você não falta com respeito? Por que que você não grita? Porque você entendeu que o que habita dentro de você te faz ser diferente, a ponto de você cuidar da sua vida, a ponto de fazer você estar dentro do teu quadrado, a ponto de fazer com que você seja uma bênção, a ponto de fazer com que as pessoas que estejam à sua volta sintam esse cheiro suave de uma rosa carmesim chamada Jesus. E façam com que essas pessoas tenham o interesse de conhecer o teu Deus. Pega essa visão para a tua vida. Deus existe. E a maior prova que Deus existe é porque eu e você, nós estamos aqui. É porque essa natureza está aí. Mas eu quero terminar esse vídeo perguntando para você. Você realmente acredita no poder de Deus? Você realmente quer ter uma experiência com Deus? Convide Deus a entrar na sua vida e peça para Ele se manifestar na tua história. Você vai ver Deus. Deus te abençoe. Até o próximo estudo, no nome de Jesus.